Há muito disso na nossa sociedade, meus queridos. Há muito disso dentro da igreja. Pessoas que acham que o universo é amoral, não imoral ou moral, mas amoral, não tem consciência moral por detrás. Este texto que nós lemos aqui nos fala que, ainda que muitas vezes vejamos o nosso mundo como algo sem critério, ou aparentemente sem moral, a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar a nossa consciência. Um dia em que todos os homens deverão comparecer perante Cristo, e será essa a hora da prestação de contas. A Bíblia chama esse dia de dia do Senhor, a hora da verdade, quando os atos humanos serão colocados na mesa, a verdade virá à tona, e todos nós veremos claramente os segredos da nossa própria alma. O tribunal de Cristo não pode ser influenciado. O tribunal de Cristo não está sujeito a suborno. O tribunal de Cristo não está propenso a equívocos. Os homens falham por limitações de informações e de conhecimento. Os homens falham por corrupções do próprio coração. Mas agora nós estamos diante de um Deus justo, que vai estabelecer todas as coisas. Então, quando você olha o universo, e aparentemente você tem a impressão de que não há um juízo moral de trás desse universo, não se engane. A Bíblia diz: não devemos zombar de Deus, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. E o tribunal de Cristo tem um propósito de recompensar, e tem um propósito de punir. A Bíblia nos diz em Mateus 25, no discurso escatológico de Cristo: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No julgamento, o propósito é estabelecer o juízo de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse também, que na abertura do 5º selo, os mártires clamam: até quando, Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas? Há uma certa impaciência em Apocalipse 6:10, daqueles que morreram martirizados pela sua fé. Mas num clamor por justiça e equidade, o universo clama por esse princípio regulador. E a Bíblia nos diz, em Apocalipse também, capítulo 6, que naquele dia será um dia muito complicado. E muitos vão pedir a morte. Muitos vão desejar não estar ali. Mas a palavra de Deus diz que todos nós estaremos perante o tribunal do Senhor. E há uma pergunta interessante em Apocalipse capítulo 6, 17. Diz o seguinte: quem é que pode se manter em pé no dia do juízo? Como é que nós podemos nos manter em pé diante de um Deus que vai julgar as coisas, trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus? Como é que nós vamos poder nos manter em pé no dia do juízo? Olhe para o seu próprio coração. Você tem coragem de dizer tudo o que passou no teu coração hoje? Eu espero que não. Eu espero que não. Como é que você vai comparecer perante o tribunal de Deus? É necessário que para que compareçamos no tribunal de Deus, que a gente tenha um bom advogado, gente. Não dá para ir para o tribunal de Deus sem um bom advogado. E a Bíblia nos fala o seguinte: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados irmãos, nós precisamos estar ao lado de Jesus. Nós precisamos estar vestidos com a justiça de Cristo. Caso contrário, no dia do tribunal vai acontecer exatamente o que aconteceu nessa história descrita por Festo Kivengeli, que é um bispo anglicano de Kingham, na Uganda. Ele é um nativo, e ele escreveu a seguinte história
que quando eu li, eu fiquei absolutamente chocado com ela. Olha o que ele diz: meu tio, o chefe de uma tribo, estava em reunião com o conselho da comunidade local, quando um homem se aproximou do grupo e fez uma mesura à maneira africana. Meu tio possuía muito gado e todos sabiam que ele invocava espíritos demoníacos, dizendo que era de parentes falecidos. Quando eles estavam juntos, aquele homem que se aproximou do grupo trouxe consigo 8 vacas que deixara a uma pequena distância do conselho. Todos olharam para ele e ele disse: vim aqui por um motivo, seu chefe. E o chefe lhe respondeu: por que trouxe gado? Senhor chefe, aquelas vacas são suas. Como minhas? O que quer dizer com isso? Elas lhe pertencem. Quando eu tomava conta do seu gado, roubei 4 vacas. Elas agora são 8. Vim devolvê-las. Quem o prendeu? Perguntou o chefe. Jesus me prendeu, senhor chefe. Ali estão as suas vacas. Ninguém riu. Todos guardaram silêncio. Meu tio podia perceber que aquele homem estava em paz consigo mesmo e se sentia alegre. E o homem ainda lhe disse mais: pode me prender ou mandar que eu seja açoitado, mas eu estou liberto. Jesus veio ao meu encontro e agora sou um homem livre. Meu tio então lhe respondeu: bem, se Deus fez isso por sua vida, quem sou eu para prendê-lo? Vá para sua casa. Dias mais tarde, tendo ouvido a respeito do caso, fui conversar com meu tio. Tio, ouvi dizer que ganhou 8 vacas de presente? Sim, confirmou ele, realmente ganhei. O senhor está satisfeito? Você nem fale nisso. Depois da visita daquele homem, não tenho dormido bem. Para conseguir a paz que ele alcançou, eu teria que devolver 100 cabeças de gado. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu quero te convidar para antecipar o juízo. E só tem um jeito de fazermos isso: rasgando os nossos corações, deixando de nos enganar, pedindo a graça e o poder do Espírito de Deus para nos visitar e nos restaurar, pedindo para que Ele nos livre de uma vida de derrota espiritual e de mentiras, pedindo para que Ele guarde o nosso coração e a nossa mente. Você quer fazer isso essa noite? E voltar para sua casa sabendo que você foi prendido por Jesus, mas que você não está mais preso com sua consciência? Você quer voltar para sua casa hoje dizendo: eu estou envergonhado de mim mesmo, mas eu sou perdoado e não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida, porque Jesus me perdoou. Oh Senhor Jesus, nós te pedimos para que o Senhor nos dê uma consciência limpa, Pai, para que a gente não seja pego no dia do juízo como alguém que tentou usurpar, enganar, trair a nossa própria consciência e o Teu Espírito que habita em nós, para que no dia do juízo, Pai, nós estejamos de cabeça em pé, não por causa da habilidade da gente de fazer as coisas certas, nem porque somos pessoas perfeitas e nunca erramos, mas porque apesar de caídos, apesar de pecadores como somos, nós já entendemos que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos pessoas redimidas e restauradas pela graça maravilhosa de Jesus. Oh Pai, visita o nosso coração, Pai, restaura-nos, para que no dia do juízo nós estejamos ao lado do nosso amado Jesus, em pé, ouvindo a sentença de que pela graça nós podemos entrar naquele lugar abençoado que foi preparado por Jesus para nós estarmos. Abençoe esta comunidade aqui, Pai, dispensando o Teu favor e bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém.